Boa tarde, sexto ano. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa e nós daremos aí continuidade ao estudo das estruturas sintáticas da língua. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de dizer que na sexta-feira nós faremos a correção dos dois exercícios que foram passados da apostila. Então, vocês têm que me entregar, né, até sexta-feira pela manhã, porque eu só recebo até sexta-feira pela manhã e eu preciso registrar, porque isso vai contar como nota de vocês. Então, não deixem de fazer, assistam os vídeos passados, vejam as páginas e realizem a produção do exercício. Então, vamos lá. Antes de iniciar sintagma verbal e sintagma nominal, gostaria de relembrar para vocês que nós estamos fazendo um estudo da morfossintaxe. O que é isso? Bom, enquanto a morfologia é o estudo das classes de palavras, ou seja, eu tenho uma frase, a frase "a mulher comprou uma casa". Eu sei que o a é um artigo, eu sei que mulher é um substantivo, eu sei que comprou é um verbo, eu sei que uma é um artigo e sei que casa é um substantivo. Isso é a morfologia, que estuda palavra por palavra e sua classificação dentro das classes gramaticais. O estudo da sintaxe é o estudo da relação dessas palavras dentro da oração, dentro da frase. Ou seja, a mulher comprou uma casa. A mulher é o sujeito, comprou é o verbo, uma casa é o complemento verbal. Então, a gente tem aí uma outra noção, uma outra visão, não mais de palavra por palavra, não mais a classificação por classe gramatical, e sim uma classificação que se relaciona com a estrutura frasal. Então, a gente tem um outro tipo de estudo. Então, quando eu estiver me referindo à morfologia, estou me referindo ao estudo dessas classes de palavras. Quando eu estiver me referindo à sintaxe, estou me referindo ao estudo da construção frasal, certinho? Da construção oracional, no caso, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver a diferença entre frase, oração e período, que é muito importante para darmos continuidade. Nós já vimos, né, o que são frases, que são todo enunciado com sentido completo, podendo ou não possuir verbo. Se não possuir verbo, uma frase nominal. Se possuir verbo, uma frase verbal. E todas essas frases verbais são chamadas de oração, quando elas apresentam um verbo, uma locução verbal. Então, toda frase verbal é uma oração. Uma frase pode conter uma ou mais orações, a depender do número de verbos que possua. Então, o que acontece? Dentro das frases verbais, você pode contabilizar a quantidade de oração presente ali. Por quê? Porque eu conto a oração a partir da quantidade de verbo presente dentro dessa frase. Então, cada verbo, uma oração. E o período, né? Trata-se de frases formadas por uma ou mais oração, tendo ou não elas o seu sentido completo. Então, quando eu tenho períodos que estabelecem relações de coordenação ou de subordinação, onde uma frase se relaciona a outra e elas não são sintaticamente independentes, eu estou falando de período, né? Então, é diferente. Não vamos complicar as coisas agora, não. Por enquanto, compreendam que as frases verbais, elas são classificadas como orações. E o que é um sintagma, né?
O sintagma consiste num conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da oração e que mantém entre si relações de dependência e de ordem, organizadas em torno de um elemento fundamental, denominado núcleo, que pode por si só constituir o sintagma. Bom, então o que acontece? Acontece que aqui nós estamos nos referindo à gramática sintagmática. O que a gramática sintagmática faz? Tem aqui, ó. Opa. A gramática sintagmática, ela faz uma análise da estrutura da frase de um modo diferente da gramática tradicional. Por quê? Porque ela divide a frase em sintagmas. Nesse caso, considera-se que a frase é formada por sintagmas, ou seja, por segmentos que indicam uma relação de dependência uns dos outros. Bom, nós temos alguns outros tipos de sintagma, que são, no caso, sintagma verbal nominal, que nós veremos hoje. Nós também temos os sintagmas adjetival e o preposicional, mas nós não veremos isso agora. Não é do nosso interesse nesse momento, é um pouco mais complexo. Então, o que a gramática sintagmática faz? Divide a frase em sintagma verbal e sintagma nominal. A mulher comprou uma casa. Opa, vou ter que deixar aqui menorzinho para poder mexer. A mulher comprou uma casa. A mulher é o sintagma nominal. Aquele seu filho quebrou a vidraça do vizinho. Aquele seu filho é o sintagma nominal. Por que essas duas partes que eu destaquei de vermelho são sintagma nominal? Porque o núcleo delas, a palavra que, se eu tirar dali, a frase perde o sentido, é um substantivo. Se eu disser, a comprou uma casa, não faz sentido, né? Então, eu sei que o núcleo é mulher. E mulher é um substantivo. Aquele seu quebrou a vidraça do vizinho. Não dá. Aquele seu filho quebrou a vidraça do vizinho. Então, eu sei que filho é o núcleo e filho é um substantivo. Portanto, aqui eu tenho um sintagma nominal. E o verbo e o complemento desse verbo é o que nós chamamos de sintagma verbal. Por quê? Porque tudo que vem depois desse verbinho está relacionado com ele. A mulher comprou o quê? Uma casa. Uma casa é o complemento do verbo comprou. Aquele seu filho quebrou o quê? A vidraça. De quem? Do vizinho. Então, a vidraça do vizinho é um complemento do verbo quebrou. Então, percebam que nós temos aí essa divisão das orações em sintagma nominal, que é quando eu tenho um núcleo, um nome, um substantivo, geralmente um pronome, e o núcleo, o sintagma verbal, que é quando eu tenho o verbo e os seus complementos. Então, nós já sabemos que é o sintagma, né? Já sabemos definir o sintagma. O que acontece? Existem algumas arestas ali no sintagma nominal e no sintagma verbal. Por exemplo, se eu digo João guardou os livros na prateleira, eu sei que João é o sintagma nominal e guardou os livros na prateleira é um sintagma verbal. Mas observe que nós temos elementos que constroem esses sintagmas, ó. João guardou os livros na prateleira. A gente tem o os, a gente tem o nas. No nominal não tem nenhum determinante, nem modificador, não. O guarda está dormindo no posto. A gente tem o. A gente
gente tem o no. Meu filho adormeceu, a gente tem o me. A gente tem o a aqui determinando. Bom, o que são esses elementos que eu grifei? O nome deles é determinantes. O que são os determinantes? São aqueles elementozinhos que ajudam na construção dos sintagmas. E aí pode ser um artigo, no caso aqui de o guarda. Pode ser um pronome, no caso de meu filho, que é um pronome que indica posse. Você levará a marmita, no caso aqui, outro artigo. Pode ser um numeral, ó, você levará 2 marmitas amanhã. É um numeral que está servindo de determinante. Pode ser um pronome, né, como eu já disse, definido. Indefinido não, pode ser indefinido, possessivo. Então pode ser todos esses pronomes. E isso é o que nós chamamos de determinantes. Nós também temos os modificadores, que são aqueles que alteram. Percebam que esses aqui eles só dão suporte, eles ajudam a construir o sentido. E nós temos os modificadores, que são aqueles que alteram o significado ou dão características ao nome ou alteram o significado do verbo, que nós também não veremos agora. Mas basicamente são os adjetivos. O guarda, deixa eu dar uma característica pro guarda. O guarda dorminhoco. Já tá dizendo que ele tá dormindo, óbvio que ele é dorminhoco. O guarda alegre está dormindo no posto. Percebam aqui que o alegre dá uma característica para esse guarda. Aqui no caso é chamado de modificador, diferente dos outros que somente se relacionam com o núcleo e fazem relação com ele. Então nós não veremos os modificadores agora, eu só quero que vocês visualizem. Então vamos lá. Nós sabemos que o núcleo nominal, quando nós temos o sintagma nominal, o núcleo é o nome, como em João, o guarda e meu filho. Então, no caso, esses são os sintagmas nominais das frases que nós acabamos de ler. Já em guardou os livros na prateleira, está dormindo no posto, adormeceu, levará a marmita amanhã. O elemento fundamental é o verbo. O verbo guardou, o verbo, a locução verbal está dormindo, o verbo levará e o adormeceu. Então, percebam que o núcleo dessa parte da frase é o verbo. E aí nós temos, no caso, um sintagma verbal. Como eu já disse, nós temos também outros sintagmas, que é o adjetival e o preposicional, mas nós não veremos agora, é um pouco mais complexo. E o que acontece? Como nós já dissemos aqui, né? Acabamos de dizer que o núcleo nominal é o nome e o pronome. Nome nós já vimos que são os substantivos, a classe de palavras que dá nome às coisas, e o pronome, a classe de palavras que acompanha ou substitui esses substantivos, será o nosso próximo assunto. Então, ó, beijão. O assunto é simples, é só isso mesmo que vocês precisam incorporar. É um assunto introdutório para que a gente inicie outros assuntos. É preciso que se tenha esse conhecimento. Então, próximo assunto é o estudo dos pronomes. Começaremos ainda essa semana, pretendo. E por hoje é só. Beijão, bons estudos e até quinta-feira.